E aí, minhas futuras poderosas, sejam muito bem-vindas. Hoje vamos continuar respondendo a mais dúvidas que me mandaram aqui no canal. E sempre que tiverem mais dúvidas, podem mandar aqui no canal, que eu tentarei responder da melhor forma possível para ajudar todas vocês. Primeira pergunta: como faço para não me sabotar no dia a dia? Você tem que parar com pensamentos de sabotagem e começar a mudar seus comportamentos e pensamentos quando qualquer circunstância difícil acontece. A melhor maneira de fazer isso é começar a refletir um pouco sobre esses pensamentos sabotadores na nossa mente e começar a analisar o que são exatamente, por que você está tendo esses pensamentos e qual a situação que leva você a ter esses pensamentos e como seria a melhor forma que você deveria tratar com esses pensamentos negativos e sabotadores. Digo isso porque muitas vezes as coisas são muito piores na nossa cabeça do que na vida real. Por exemplo, alguém te chama para uma reunião no trabalho e você começa a ficar nervosa antecipadamente, achando que vai ser demitida e começa a comer de tudo para compensar o nervosismo. Essa antecipação do nosso cérebro é muito exagerada. Então, você me pergunta o que devo fazer. Eu digo: pare, pense um pouco, pois podem ser várias coisas além da demissão. Pode ser um novo trabalho, uma promoção, uma mudança de horário e tantas outras coisas boas. Então, não antecipe o que será. Aguarde a reunião. Veja do que se trata. E só depois de acontecer a reunião, você, sabendo do assunto, é que deve parar e pensar como resolver ou tratar com os fatos apresentados. E fazendo isso, em 90% dos casos, você irá perceber que não precisa ficar sofrendo por antecipação e comendo por antecipação,
pois nossa mente, infelizmente, cria sempre os piores cenários possíveis. E na grande maioria das vezes, a coisa não é tão grave assim. Mas, em último caso, se realmente for algo grave, ao invés de ficar chorando, comendo, sofrendo, pense em como resolver o problema. Pense em alternativas. É bem mais importante. Essa abordagem de não antecipar só coisas ruins e ser proativo, tentando resolver o que acontecer, vai ser fantástica para ajudar a você no emagrecimento, pois você vai começar a se livrar do desejo irracional por comidas para suprir suas emoções negativas. Segunda pergunta. A vida é estressante. Não consigo me alimentar saudável. Como faço? Primeiro de tudo, você precisa deixar de ficar estressada o tempo todo. É o que disse na pergunta anterior. Pense sobre o que está te deixando estressada. Pergunte para você mesma o porquê. Comece a se questionar se você tem algum problema com algum chefe, filho, marido, amigo. Além de tentar algumas técnicas de relaxamento física e mental. E não deixe para amanhã, não. Comece agora. Por exemplo, acorde um pouco mais cedo antes do horário de ir para o trabalho e faça uma meditação ou exercício físico, porque assim você vai ficar bem mais calma. Parece difícil, mas não é. Você tem que se perguntar se quer verdadeiramente mudar, se quer se acalmar, se quer uma vida melhor. Se a resposta for sim, você terá a força para ir começando a mudança passo a passo, começando o relaxamento físico e mental passo a passo, e rapidamente você vai ver tudo melhorar na sua vida. Terceira pergunta. Como faço para não ceder à pressão de amigas para sair, para beber e comer? Reeducação alimentar e foco não tem nada relacionado com virar uma pessoa isolada e reclusa em casa. Você pode e deve sair
com suas amigas quantas vezes quiser. Mas não precisa ficar bebendo todas e todos os dias. Aborde o assunto de forma diferente. Pense diferente. Pense assim: eu vou sair para me divertir com minhas amigas e de repente vou comer algo mais saudável em casa para não ficar comendo comidas não saudáveis na rua. Você também pode, por exemplo, chamar as amigas para outro programa, como ir dançar ou assistir um filme, sem ter que beber o tempo todo e sem ter que comer comida de rua o tempo todo. Faz sentido para você? Quarta pergunta. Meu marido quer ir todo domingo para rodízio de churrascaria. O que faço para não engordar? Novamente, você não deve ficar como uma freira enclausurada em casa. E é claro que você pode sair para comer. O que você tem que fazer é controlar o famoso pensamento de gordo. Ou seja, se você estiver com pensamento de gordo, que só pode ir para a churrascaria para comer muito, que vai ficar com a barriga doendo só para compensar o preço que pagou. Isso sim é que é errado. Ou seja, você pode comer de tudo e comer fora não tem problema. Apenas comece a fazer boas escolhas e comece a pensar como uma pessoa magra. Crie essa imagem na sua cabeça e tudo dará certo. E o que seria o pensamento de uma pessoa magra? Seria aquela pessoa que vai a algum restaurante qualquer e que simplesmente come para satisfazer a fome e não para se estourar de tanto comer. Ou seja, se você sair, comer e ficar satisfeito, pare. Seu corpo já está bem e você não deve mais exagerar. Eu mesma fui com meu esposo para um rodízio de sushi e comi o que queria. Mas não comi até ficar empachada e passando mal. Parei quando já estava satisfeita. Até lembrei de uma história agora. Minha prima Cídia disse que Bruna, a filha dela, não gosta de rodízio
em churrascaria, porque acha que ir nesses lugares é pensamento de gordo. Aquela pessoa que quer comer muito. E até lembro que quando íamos para um rodízio, antes de eu começar a minha reeducação alimentar, a gente comia muito até ficar empachada e passando mal. E uma vez, mesmo depois de comer muito na churrascaria, quando cheguei na casa da minha prima Cídia, ela me ofereceu uma sobremesa e ficou impressionada porque também comi a sobremesa. Ou seja, eu estava com a mente descontrolada na época. Hoje em dia, não me imagino mais fazendo isso. Quando eu como e fico satisfeita, apenas paro de comer e pronto. Algumas de vocês faz isso de comer muito mais do que precisa ou só comem o suficiente para ficar satisfeita? Quinta pergunta. Eu acho que não consigo fazer reeducação alimentar. É muito difícil. Bem, acho que você não entendeu o conceito do que seja reeducação alimentar, pois é algo bem mais simples do que você pensa. Reeducação alimentar é basicamente optar por uma alimentação saudável. E isso pode ser feita aos poucos, fazendo a substituição de um item a cada vez. Por exemplo, tente começar a fazer a mudança primeiro, trocando o consumo de açúcar por consumo de xilitol, que já é bem mais saudável. Depois, tente reduzir a quantidade de sal que usa nas suas comidas. E tente comer mais comidas caseiras, feitas em casa, sem conservantes e sem corantes. Ou seja, mudando aos poucos alguns hábitos como esses, você já vai ter uma alimentação muito mais saudável. E não é uma alteração tão grande assim. É tudo questão de costume. E depois que se adaptar para consumir comidas mais caseiras, com menos sal e menos açúcar, vá aprendendo a fazer outras coisas, como usar óleo de coco ou manteiga ghee ou azeite para ser mais saudável, ao invés de óleo
de cozinha. Ou fazer mais comidas no forno com menos óleo, que já é um hábito mais saudável. E quem sabe, mais na frente, você comece a trocar a farinha de trigo que você usa em alguns pratos por uma farinha mais saudável, como aveia ou amêndoa. Todas essas substituições já irão ajudar a você ter uma refeição mais equilibrada e mais saudável. Tanto é que hoje em dia eu adoro testar novas receitas e troco os ingredientes tradicionais das receitas da minha mãe por ingredientes mais saudáveis. No começo, até parece difícil, mas você consegue se gostar de cozinhar. Mas se você não gosta de cozinhar, não tem problemas. Você pode comer fora sim, mas sempre de preferência a uma comida de verdade e saudável. Não pode sair para comer todo dia hambúrguer, pastel, refrigerante, pois isso é lixo para o seu organismo. Essas trocas de ingredientes tradicionais por ingredientes mais saudáveis faz sentido para vocês? Sexta pergunta. Eu sou compulsiva. Me ajude. Se você só pensa em comida o tempo todo, é louca por doce e não consegue parar de comer compulsivamente e sempre de forma exagerada, você tem que descobrir o que está te afetando. Deve refletir qual o problema que está te afetando. Tem que tratar antes que comece de novo, antes que essa perturbação provoque um problema ainda maior. Talvez até precise procurar ajuda especializada. Mas vou dar algumas dicas para você. Primeiro de tudo, comer de maneira compulsiva não é apenas o ato de comer. O problema é que as pessoas associam todos os sentimentos ao ato com a comida. Por exemplo, as pessoas associam demonstrar que gosta de alguém com comida ou associam sair com comida, beber com os amigos com comida, comer para sair da tristeza, comer como recompensa.
por ter trabalhado muito. Comer para diminuir o estresse. Ou seja, são muitas associações erradas que muitas pessoas fazem com comida. Então, aconselho que você tente parar um pouco e pensar no porquê você está comendo tanto. Quais são os problemas que você está transformando em comida? Quais são os sentimentos ruins que levam você a comer muito? Pois em uma compulsão, a comida que você come não tem nada relacionado com suprir necessidades do organismo. Mas tem tudo relacionado como suprir uma necessidade normalmente emocional. Alguns comportamentos comuns são comer muito chocolate para ter sensações rápidas de picos de prazer, ou beber muito com a desculpa que a bebida vai ajudar a relaxar e vai ajudar a dormir melhor, porque você está cansada. Inclusive, essa última desculpa da bebida era o que eu dizia sempre. E hoje sei que era um absurdo totalmente mentiroso que eu dizia, pois beber muito não relaxa e nem ajuda a dormir melhor. Pelo contrário, faz seu organismo ficar sobrecarregado com o excesso de álcool que tem no corpo. E a mesma coisa com comer muito chocolate, que dá aquela sensação boa por 5 minutos, mas dá um excesso de calorias, excesso de açúcar, que faz muito mal para o seu corpo. Se você é igual a mim, usa ou já usou alguma dessas desculpas, saiba que é apenas desculpa para comer muito, para preencher um problema emocional. E saiba que esse ciclo tem que ser quebrado por você, pois colocar a comida para suprir algo emocional nunca vai funcionar. É a mesma coisa de quando você está sem fazer nada e começa a pensar: estou sem fazer nada, vou comer. Ou seja, tudo é desculpas para comer o tempo todo. E não estou dizendo que não é bom comer. Eu também amo comer, mas o que faço são escolhas.
e análises dos meus pensamentos, das minhas necessidades, dos meus sentimentos e dos meus desejos. Tento pensar muito sobre o que me leva a querer comer muito ou querer beber muito. Tento meditar sobre essas dificuldades e tento tratar as dificuldades de forma mais positiva. Ou seja, o que posso solucionar, eu tento solucionar agora. O que não posso solucionar agora, eu tento deixar para depois, sem me estressar tanto com eles. Aí, depois que eu dou as soluções, ou pelo menos penso sobre as dificuldades, acaba que essas dificuldades ficam bem menores do que eu estava pensando que eram. E aí eu não tendo resolvido, ou pelo menos pensando nas dificuldades, não fico mais com aquela vontade louca de comer ou beber. Você tem que conhecer suas necessidades, dificuldades e limites, para que você consiga ser mais amável com o seu corpo e a sua mente. 7ª pergunta. Não consigo voltar ao meu peso ideal. Estou 28 quilos acima do peso. Você tem que acreditar verdadeiramente que tem força suficiente para tentar melhorar seus hábitos e chegar ao peso que você deseja tanto. Porque a dificuldade agora é que você está sem controle por algum motivo e provavelmente está com a autoestima baixa e o amor próprio baixo. Então, novamente, voltamos ao exercício que já falei em outras lives. Se olhe no espelho. Comece a dizer como você é linda, maravilhosa, confiante, pois uma pessoa que não consegue se amar, não consegue nada na vida de bom, nem consegue amar os outros. Lembre, inclusive, da Bíblia, que diz: ama os outros com a si mesma. Ou seja, se você não se ama, como vai saber amar os outros? Seus filhos, seu marido, seus amigos. Ou seja, não fique apenas perguntando o que está errado com você. Apenas comece a dizer que se ama e comece a aprender a verdadeiramente se amar.
E comece a pensar qual é o corpo que deseja e tente se ver no espelho no corpo que deseja. Pois ver o objetivo é muito bom para quem quer percorrer o caminho da vitória. Esse exercício vai aumentar muito sua autoestima e seu amor próprio. E para começar o caminho para o corpo que você quer ter, é começar a se olhar no espelho, mentalizando o corpo magro que desenhou na sua mente. Você tem que decidir mudar e fazer as pequenas mudanças de hábitos do dia a dia que falei nas outras respostas. Mas se lembre que tudo é um passo a passo. E se alguma coisa sair errado um dia, não fique se torturando por causa disso. Apenas retome o caminho no dia seguinte e continue o esforço. E outra dica fantástica que dou é sempre que conseguir algo bom, como conseguir emagrecer os primeiros 4 quilos. Se elogie muito, pois se elogiar vai dar mais animação para você. Ou seja, faça com você do mesmo jeitinho que você faz com seu filho quando ele consegue fazer algo bom na escola. Por exemplo, elogie verdadeiramente para se estimular. Se não sabe se elogiar, faça isso também de frente para o espelho. É uma experiência maravilhosa. E se gostaram do vídeo, curta e compartilhe com suas amigas. E que Deus abençoe a todas vocês.